Nação, uma das coisas que eu mais tento fazer nessa profissão de jornalista é não ser insano e não julgar as pessoas sem antes avaliar bem o trabalho delas. É óbvio que eu estou me referindo a jogadores, é óbvio que eu estou me referindo a dirigentes, é óbvio que eu estou me referindo a treinadores do Mengão Queridão. Então eu gosto sempre de pegar os números para eu poder olhar se aquilo que eu estou vendo no gramado realmente reflete o que está se passando nos números ou se de alguma maneira há algum tipo de implicância da minha parte com relação a um profissional, a um jogador específico. E para que eu não tenha implicância, porque implicância é uma coisa pessoal e tudo que eu quero fazer aqui no nosso canal é ver o lado profissional, eu tenho que estudar bem o que está acontecendo com os treinadores, com os dirigentes e com os jogadores do Flamengo. O que a gente viu ontem no jogo contra o Fortaleza, desde o primeiro momento de jogo até as coletivas, foi um banho de profissionalismo do Fortaleza em todos os sentidos. Quando eu disse que até a coletiva, porque hoje cedo eu tive a curiosidade de assistir a coletiva do técnico Vojvoda. Assisti a coletiva de ontem e assisti a coletiva de quando o time perdia, porque esse time do Fortaleza não ganha no Campeonato Brasileiro, só ganhou da gente. Até chegar contra nós, o Fortaleza não tinha feito 2 gols em ninguém. Tinha apenas pontuações de empates, 2 empates. E contra o Flamengo os caras conseguiram fazer 3 pontos e 2 gols, coisa que eles não tinham feito ainda no Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o Fortaleza vinha batendo na trave, fazendo bons jogos, mas não conseguia vencer no Brasileirão. Na Libertadores, os caras estão classificados aí para as oitavas de final. É um bom time, não é um time para a gente falar que o Flamengo ontem perdeu de um time que vai cair para a Série B. Pode ser que caia sim, mas é um bom time, tem um bom treinador, é um time organizadinho e ontem botou o Flamengo no chinelo. As declarações do técnico Paulo Souza pós-jogo, nada de esclarecedor aos jornalistas teve. Apenas teve o início de uma turbulência dentro do Flamengo. Porque eu já sei que os jogadores não ficaram nem um pouco satisfeitos com as declarações do técnico Paulo Souza, que colocou a culpa da derrota única e exclusivamente nos jogadores. Ele também fez uma coisa que os jogadores não gostam, que é cortar um jogador no Maracanã. Certa vez vazou um vídeo do Rodinei no restaurante com outros jogadores do Flamengo, dizendo o seguinte: eu não me importo de não ser relacionado para um jogo, mas não me leva para o Maracanã e me corta lá não, porque aí você vai ter problemas. É claro que ele não falou com essas palavras, né? Mas o vídeo rolou e foi mais ou menos isso que ele disse. Ou seja, entre os jogadores medalhões, os jogadores mais experientes, eles nem se importam de não ser relacionados, mas serem cortados depois de vestir o uniforme, depois de ir a campo treinar, como aconteceu com o Diego Alves, isso eles consideram trairagem, isso eles não aceitam. E o técnico Paulo Souza fez isso com o Diego Alves ontem, deixou ele trocar de roupa, levou ele pro gramado e cortou. Isso não existe. Entre os jogadores isso não existe, foi uma traição monstruosa. Alia-se a isso a questão das declarações que ele deu, colocando toda a culpa nos jogadores. O time voltou hoje a treinar às 9 horas da manhã, com uma pequena reuniãozinha entre treinadores e jogadores, porque o bicho pegou. É uma reuniãozinha que foi os jogadores que convocou, inclusive, porque o bicho está pegando no ninho do urubu por conta das declarações do técnico Paulo Souza mais uma vez. Eu vou trazer muito mais notícias para vocês sobre o técnico Paulo Souza, que pode cair hoje, tá, gente? Mas eu vou trazer essas notícias no vídeo das 3 horas, porque eu ainda quero confirmação de algumas situações que eu estou apurando. Então fiquem atentos no vídeo hoje das 15, entre 15 e 17 horas, dependendo da confirmação que eu receber das informações, tá? Para vocês saberem qual é a real, a verdade sobre a situação do técnico Paulo Souza. Mas eu não quero ser leviano de falar do técnico Paulo Souza sem ver a produção dele em números. Por que a produção?
através do que a gente vê em campo, a olho nu, a gente já sabe muito bem. Um time todo avacalhado, um time todo bagunçado, jogadores que não costumavam errar estão errando demais, jogadores que a gente não tem a certeza se estão jogando no 100% das suas capacidades físicas. O Pablo, eu nunca vi o Pablo errar tanto quanto ele errou ontem, e o tempo todo botando a mão na coxa. Será que ele tá 100% para poder jogar? Ou será que ele tá jogando no sacrifício, tá jogando com alguma dorzinha? E é por isso que eu sempre falei para vocês, é muito legal, eu adoro a gente falar sobre reforços do Flamengo. Everton Cebolinha, Thiago Mendes, Diego Rossi, Vidal, isso é muito maneiro. Mas eu sempre ressaltei nos vídeos, não vamos esquecer de protestar contra as coisas que estão acontecendo no Flamengo. O departamento médico do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo estão aparelhados. É o amigo do amigo que está lá dentro. É o amigo do amigo que está no departamento médico, que faz um trabalho horroroso, que faz um trabalho tenebroso, prejudicando os jogadores em campo. É o departamento de futebol do Flamengo, que também está aparelhado com o amigo do amigo do amigo. Isso precisa ser dito, gente. É preciso ter profissionalismo dentro do Flamengo. O que é profissional? Profissional é o cara que recebe para desempenhar uma função, concordam? Mas, além disso, o profissional é um profissional que estudou, que tem um currículo para estar onde ele está? Ou é o amigo do amigo que eu peguei lá da academia e trouxe para o Flamengo? Ou o médico que está com o Tanuri é porque foi amigo do Tanuri numa clínica e está lá hoje? Ou é porque estudou com o Tanuri em algum lugar, nunca trabalhou com atletas? Gente, acordem, é claro que o técnico Paulo Souza precisa sair, mas quem vai escolher o treinador é o Marcos Braz e o Bruno Spindel, os mesmos que escolheram o Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Abel Braga, são os mesmos. Se a gente continuar cobrando apenas a saída do treinador, as chances que a gente tem do Flamengo não ir a lugar nenhum com outro treinador são gigantescas. O único jeito que eu vejo do Flamengo chegar em algum lugar sem precisar fazer uma reforma ampla no departamento de futebol, no departamento médico, é se viesse um treinador gigante que tomasse para si a responsabilidade de todos os departamentos. Aí, só aí, talvez o Flamengo conseguisse andar. Mas quando esse treinador saísse, a bagunça ia imperar de novo, porque a reformulação não foi feita. Tem jogadores que têm que sair? Tem. Mas todos os jogadores que tinham que sair da equipe não jogaram ontem. Rodinei não jogou ontem, Gustavo Henrique não jogou ontem, Léo Pereira não jogou ontem, Diego Ribas não jogou ontem, Diego Alves não jogou ontem, Felipe Luiz entrou no finalzinho. Então é preciso a gente acordar para botar mais nome nessas hashtags. Eu só vejo o hashtag fora Paulo Souza. Ele tem que sair sim, porque ele é ruim. Ele é um encantador de serpentes, ele fala muito bem e trabalha muito mal. Ele é ruim, é um fato. Paulo Souza é ruim e eu vou provar em números para vocês. Só que na retaguarda dele tem uma quantidade de incompetentes absurda. A começar pelo presidente Rodolfo Landim, que vê isso tudo de dentro do seu luxuoso camarote no Maracanã e não faz absolutamente nada. Não cobra o seu Marcos Braz, que agora deu uma sumida, que não cobra o seu médico, que não cobra o seu diretor executivo de futebol, que acham... Gente, ontem eu estava conversando com uma pessoa próxima da diretoria, muito próxima da diretoria, tá? E a pessoa falou para mim o seguinte: Fabrício, vocês estão reclamando do quê? De 5 jogos foram 4 vitórias e 1 derrota. 80% de aproveitamento. Me fala qual time na América do Sul teve 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Mas, gente, se for para analisar futebol assim, a gente está roubado. O que eu sempre falo para vocês? Nós temos que estudar os números com aquilo que a gente vê dentro de campo, com desempenho, com evolução. Não dá para pegar os números e tratar os números assim de forma seca, é cruel. Você pega esses números aí e olha eles sem ver que a gente enfrentou Sporting Cristal, sem ver que a gente enfrentou Universidade Católica, um Goiás, um Fluminense que a gente ganhou na Bacia das Almas. Se um dirigente pensa assim, como que o time do Flamengo vai evoluir de verdade? Por isso eu quero mostrar para vocês os números e o desempenho do Flamengo. Mas antes, deixa eu mandar aquele recadinho da BR4Bet,
a nossa parceira aqui no canal Resenha Rubro-Negra. Espia só. Vocês já estão me vendo aqui no cenário com esse carinha aqui em cima, que é o BR4Bet, um dos melhores sites de investimentos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. Com eles, vocês conseguem se divertir pra caraca e ainda fazer resgates rápidos e ter retornos bastante interessantes. O link do BR4Bet, o mais novo parceiro do Resenha Rubro-Negra, tá aqui na descrição do vídeo. E para você se divertir hoje, não tem jogo do Mengão queridão hoje, né? Mas ainda assim você pode realizar apostas nos jogos Áustria e Dinamarca, Croácia e França. Tá esperando o quê, galera? Clica na descrição do vídeo aqui, faz o seu cadastro lá e se divirta com a BR4Bet, o melhor site de investimentos esportivos do Brasil. E tenho dito, o desempenho da equipe é pífio. A gente vê isso a olho nu. Agora, vamos dar uma espiada nos números de Flamengo e Fortaleza para a gente ver se o Flamengo teve esse domínio todo aí ou se o Fortaleza foi quem teve o domínio, porque eu vi muitas pessoas dizendo que o Fortaleza dominou no primeiro tempo, mas eu acho que não foi bem assim não. Vamos lá. Posse de bola. O Flamengo teve 66% de posse de bola ao longo da partida, contra 34% do Fortaleza. No primeiro tempo, que disseram que o Fortaleza dominou amplamente, o Flamengo teve 63% de posse e o Fortaleza 37%. Ou seja, o Flamengo foi o detentor da posse de bola, só não soube o que fazer com ela. Mas o Flamengo foi amplo detentor da posse de bola no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo teve mais posse de bola ainda, 69% contra 31% da equipe do Fortaleza. Ou seja, o Flamengo foi detentor da posse de bola durante todo o jogo e não conseguiu transformar isso em ocasiões para vencer a equipe do Fortaleza. Foram 10 finalizações do Flamengo contra 12 do Fortaleza. E nós estávamos jogando para quase 70 mil pessoas, para mais de 63 mil rubro-negros no nosso estádio, na nossa casa. E a gente não conseguiu finalizar mais do que os caras. No primeiro tempo, então, foi quase o dobro de finalizações. O Flamengo finalizou 4 vezes, o time do Fortaleza 7. No segundo tempo, aí o Flamengo finalizou mais, 6 finalizações contra 5 do Fortaleza. Agora, finalizações no gol. Durante todo o jogo, o Flamengo deu 3 e a equipe do Fortaleza deu 6. Ou seja, jogando em casa, o Flamengo sofreu o dobro de finalizações no gol que ele proporcionou. No primeiro tempo, o Flamengo só finalizou no gol dos caras uma vez. E os caras finalizaram o nosso gol 3 vezes. No segundo tempo, o Flamengo melhorou. Dobrou as finalizações no gol. Era uma, passou para 2. O Fortaleza manteve a regularidade e mais 3 finalizações no gol. Desarmes e interceptações. É aí que mora o X da questão. Quando você desarma ou intercepta, você pode puxar um contra-ataque rápido, veloz e colocar o seu adversário numa situação ruim. Porque a interceptação e o desarme, gente, muitas das vezes ela acontece quando a outra equipe está saindo. E aí, se você intercepta um passe ou desarma um jogador que está saindo com a bola, você pega o sistema defensivo todo aberto. Por isso, você passa a ter mais finalizações no gol adversário. O Flamengo conseguiu no jogo inteiro 37 desarmes e interceptações. Foram 17 no primeiro tempo, 20 no segundo tempo. Já o Fortaleza conseguiu 52 desarmes e interceptações. 32 no primeiro tempo, 20 no segundo tempo. Isso sim demonstra superioridade. Eu não preciso ter a posse de bola para eu ser ofensivo, para eu ameaçar o meu adversário. Se eu roubo a bola, se eu intercepto um passe e saio em velocidade, com organização, eu pego o sistema defensivo dos caras saindo aberto e consigo levar perigo. Foi exatamente essa a tônica do jogo do Fortaleza contra o Flamengo ontem. Roubando bolas, interceptando bolas e estourando lá na cara do Flamengo. O Flamengo, durante todo o jogo, teve apenas uma grande chance de gol. Foi a que ele converteu. No primeiro tempo, nenhuma. No segundo tempo, conseguiu uma. Já o Fortaleza teve 4 vezes mais.
Foram 4 grandes chances de gol. 3 no primeiro tempo, 1 no segundo tempo. O Flamengo teve 19 cruzamentos certos. 20% no primeiro tempo, 19% no segundo. Já o Fortaleza teve 23% de cruzamentos certos. 33% no primeiro tempo, 14% no segundo tempo. O Flamengo teve 9 escanteios contra 3 do Fortaleza. O Flamengo teve 5 escanteios no primeiro tempo, 4 no segundo. O Fortaleza teve 1 no primeiro tempo, 2 no segundo. E eu reparei que nos escanteios, o time do Flamengo procurava o primeiro pau e o Ilharão a todo momento. Por causa dos 2 gols de cabeça que ele fez contra o Ceará, lá em Fortaleza, eles procuraram muito o Ilharão. Só que o time do Fortaleza sabia disso. E o Arão não ficou sozinho em momento nenhum. Toda hora tinha 2 jogadores com o Arão para poder impedir que ele cabeceasse bem. Para impedir que ele cabeceasse como ele cabeceou contra a equipe do Ceará. Agora, o X do jogo ontem, para mim, e aí eu peço o comentário de vocês aqui embaixo, está no quesito desarmes e interceptações. Além de tudo que eu já falei sobre a importância desse quesito, ainda tem a situação do nosso meio de campo. O nosso meio de campo ontem ele era formado por 3 volantes, e isso é um fato. O Ilharão, João Gomes e Andréas Pereira. O Andréas Pereira estava jogando mais à frente, como um meia armador. Mas ele é volante, ele é um segundo volante. O João Gomes é um segundo volante que pode jogar como primeiro volante. E o Ilharão é um primeiro volante que pode jogar como segundo volante, contrário do João Gomes. Então eram 3 volantes. Mesmo o Andréas estando jogando numa posição diferente, ele é volante. Não adianta. Você pode vestir um bode com um terno, ele vai continuar sendo um bode. O mesmo com o Andréas Pereira. Quando ele joga mais à frente, como jogou ontem, ele não consegue render como ele rende quando ele vem de trás, jogando como segundo volante. Ele de meia armador, ele é uma negação. Sempre foi. Mesmo quando ele estava vivendo o auge dele no Flamengo, antes da falha na Libertadores, quando o Renato Gaúcho colocava ele para jogar de meia armador, ele não rendia. Colocava ele de segundo volante, ele partindo com a bola, aí ele rendia mais. Ontem, o Andréas, além de não ter conseguido nos ajudar a armar as jogadas, ele ainda não nos ajudava no bloco defensivo. Com o Ilharão vivendo uma tarde bizonha, horrorosa, dando passe para gol adversário, o João Gomes ficou perdido ali. E o João Gomes não jogou bem. Não jogou bem porque jogou sozinho no meio de campo. Tinha que fazer às vezes do Arão, tinha que fazer às vezes dele e muitas vezes tinha que fazer às vezes também do Andréas Pereira. O Fabrício passa pano pro João Gomes, que o João Gomes é da base. Primeira coisa, ele é da base. Ou seja, é o mais inexperiente dos 3 no meio de campo. Deveria ser quem menos tivesse responsabilidade. Mas ontem era o que tinha mais responsabilidade no meio do campo do Flamengo. E foi quem mais tentou. Por isso foi quem mais errou. O Everton Ribeiro, que era o 4º homem de meio de campo que poderia ajudar, não ajudou. Fez o gol, teve um outro arremate para gol também, mas sumido no gol. Às vezes que o Everton Ribeiro aparecia, era ajudando o Mateuzinho, que também fez uma partida para lá do Deus me livre. Precisamos de um lateral direito com urgência. Mateuzinho, Isla e Rodinei são do mesmo nível. São muito fracos. O Mateuzinho tem potencial para crescer. Se tiver alguém na frente dele, mais parrudo que ele, com quem ele possa aprender. Não é o caso do Flamengo hoje. Bom, depois de ver esses números, eu quero mostrar para vocês os números do Flamengo depois da 9ª rodada de 2018 para cá. Beleza? Vamos dar uma olhada então? De 2018 para cá. Em 2018, nós estávamos na primeira colocação com 20 pontos conquistados e um aproveitamento de 74%. O treinador, Maurício Barbieri. Ele que está na corda fina ali para poder cair do Red Bull Bragantino. Se não vencer o seu próximo jogo, Maurício Barbieri pode ser demitido do Red Bull Bragantino. Sabe qual é o próximo jogo do Maurício Barbieri? Contra o Flamengo. Sabe aonde? Na casa dos caras. Pois é. Em 2019, nós estávamos na 3ª colocação
com 17 pontos, com um aproveitamento de 62%. O técnico, o Abel Braga. A 9ª rodada é a rodada que para em 2019 para a Copa América acontecer. E é justamente nesse momento que o Flamengo demite o Abel Braga e traz o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus pega, então, a partir da 10ª rodada. Até a 9ª rodada era o Abel Braga. E aí a gente estava em terceiro lugar, com 17 pontos, 62% de aproveitamento. Em 2020, nós estávamos na 2ª colocação, com os mesmos 17 pontos de 2019, com os mesmos 62% de aproveitamento, só que o treinador era o Domenech Torrent. Então, quando eu falo para vocês, falei ontem no Twitter, que o trabalho do Domenech era melhor do que o trabalho do Paulo Souza, eu não estava mentindo e falando pelos cocos, não. Eu já tinha visto esse desempenho, por isso eu trouxe para vocês. Em 2021, o Flamengo estava na 10ª colocação com os mesmos 12 pontos de hoje, só que com aproveitamento de 57%. Ora bolas, Fabrício, como o Flamengo pode ter o mesmo número de pontos em 2021 com o Rogério Ceni e ter um aproveitamento melhor do que o do Paulo Souza? Tá ruim de fazer conta, hein, Fabrício? Tô não. É que em 2021, na 9ª rodada, nós tínhamos apenas 7 jogos realizados. 2021 foi aquele ano de tumulto que o Flamengo teve que jogar numa segunda e numa quinta, lembra? Pois é, o Flamengo tinha 2 jogos a menos quando chegou na 9ª rodada. Então, o aproveitamento tem que ser em cima de 7 jogos e não de 9 jogos. Por isso o aproveitamento de 57% com o Rogério Ceni. Já em 2022, nós estamos em 11º lugar, com 12 pontos, com 44% de aproveitamento. Pelo que o time joga, pelo que a gente vê o time jogar em campo e pelos números, nós podemos falar, sem sombra de dúvidas, que o técnico Paulo Souza é o pior treinador do Flamengo dessa gestão do Rodolfo Landim. E olha que eu ainda dei de lambuja um treinador da era Eduardo Bandeira de Melo, que foi o Maurício Barbieri. E, por coincidência, Maurício Barbieri foi o melhor treinador que o Flamengo teve antes do Jorge Jesus pelo aproveitamento. Nem o Dorival Júnior teve um aproveitamento melhor do que o do Maurício Barbieri. O Fabrício está pedindo Maurício Barbieri no Flamengo? Negativo. Eu acho que o treinador para vir para o Flamengo tem que ser um treinador grande, forte. Quer ver só? Espia aí como eu acho que tem que ser um treinador para o Flamengo. Tem uma pessoa que vai falar exatamente o que eu penso. Olha só. De técnico que tenha experiência, tarimba, seja campeão e que tenha, vamos dizer assim, postura de cobrança e de vencedor. Na verdade, o que a gente sente, um dos grandes problemas que a gente vê dentro do futebol e que eu acho que é dentro do clube, passa por outras atividades esportivas também dentro do Flamengo, é uma total e completa falta de cobrança. O resultado tá tudo certo, ganha o Flamengo ou perca, tá tudo sempre bem. Então, isso não pode acontecer, não é esse tipo de postura que a gente quer de fato que haja, vamos dizer assim, uma cobrança. Eu vou começar por mim, de cima, né, o que já é muita coisa, porque pelo que a gente está vendo hoje dentro do clube, mas essa cobrança vai seguir e a gente precisa ter um técnico que tenha, vamos dizer assim, esse perfil. Engraçado ele pensar assim antes e não pensar assim mais agora, né? Estranho. Enfim, pessoal, o desempenho do Flamengo contra times da Série A. Vamos dar uma espiada? O Flamengo no Campeonato Carioca perdeu para o Fluminense por 1-0, ganhou do Botafogo de 1-0, voltou a perder para o Fluminense no Campeonato Carioca por 2-0 e empatou com o Fluminense o último jogo da final em 1-1. Depois empatou com o Atlético Goianiense, venceu o São Paulo, perdeu para o Atlético do Paraná, empatou com o Palmeiras, perdeu para o Botafogo, empatou com o Ceará, venceu o Goiás, Fluminense, perdeu para o Fortaleza. Então, contra clubes da Série A, o Flamengo tem 13 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. Foram 12 gols marcados, 13 gols sofridos, saldo de menos 1 gol contra times da Série A. Um aproveitamento de apenas 41% contra equipes da Série A. Comparação contra equipes sul-americanas. O que eu quis fazer aqui? Eu quis trazer as equipes que estão na Libertadores e que podem ser adversárias do Flamengo em algum momento.
O Palmeiras é o segundo colocado no Brasileirão com 60% de aproveitamento. O River Plate é o segundo colocado no Campeonato da Argentina com 69% de aproveitamento. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 60% de aproveitamento. O Boca é o quarto lugar no Campeonato Argentino com 64% de aproveitamento. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro com 67% de aproveitamento. O Estudiantes, terceiro colocado no Campeonato Argentino, 66% de aproveitamento. O Tolima, nosso adversário das oitavas de final, é o segundo colocado do Campeonato Colombiano com 66% de aproveitamento. O Flamengo é o 11º colocado com 44% de aproveitamento. Desses times que a gente vai enfrentar e pode vir a enfrentar, porque o Flamengo pode enfrentar Corinthians ou Boca Juniors nas quartas de final, pode enfrentar o River Plate na semifinal. Do lado de lá, nós temos Estudiantes, nós temos Atlético Mineiro, nós temos Palmeiras, né? Do lado de lá do chaveamento, que o Flamengo pode vir a enfrentar numa final. De todas essas equipes prováveis adversárias do Flamengo, o Flamengo é o único que não está entre os 5 primeiros colocados no campeonato nacional do seu país e que não tem aproveitamento pelo menos de 60%. E isso já mostra se o Flamengo do técnico Paulo Souza está bem. Ah, mas na Libertadores nós tivemos 83% de aproveitamento. Contra quem? Contra Sporting Cristal, Universidade Católica do Chile. Bom, é com esses números que eu encerro o nosso vídeo hoje, pedindo para você colocar nos comentários o que vocês pensam sobre esse trabalho, se a gente tem que dar mais tempo ainda para o técnico Paulo Souza, faltam 4 dias para ele completar 5 meses no cargo, se o trabalho tem que ser encerrado agora e qual a sugestão de vocês para treinador do Flamengo nesse exato momento. Peço seu like, peço que você ajude o nosso trabalho se inscrevendo se ainda não for inscrito e convidando seus amigos para fazerem parte da nossa família, se inscrevendo nos nossos canais. Valeu, tenham todos uma excelente segunda-feira, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.